Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. O Yuri Alberto sempre rende, né, gente? Porque ele custou muito, ele sempre teve uma alta expectativa do torcedor e nos últimos tempos ele sofreu muitas críticas pelo fato de que realmente não estava correspondendo. Sempre existiu uma pressão muito grande para cima do Yuri Alberto, até quando o Corinthians o adquire, né? Adquire 50% dos seus direitos econômicos junto ao Zenit, cedendo vários jogadores que o Corinthians tinha naquele momento, jogadores da base, Mantuan, Pedrinho, vários desses atletas, até o goleiro Ivan, né, porcentagens e tudo mais, o Corinthians acaba cedendo para não ter que desembolsar 25 milhões de euros, né, ou pelo menos 50% disso, e o Corinthians não tinha dinheiro naquela época, mas o jogador queria ficar, não queria voltar para a Rússia, o Zenit negociava, mas queria, obviamente, a base, alguns jogadores da base do Corinthians, e o Corinthians fez o negócio porque naquele momento achou interessante, e porque o Yuri chegou bem. Quando ele chega no segundo semestre de 2022, ele é uma das figuras na campanha do título do vice-campeonato da Copa do Brasil, que o Corinthians perde apenas nos pênaltis para o Flamengo, além de outros grandes jogos que ele fez, teve aquelas deslizadas dele na comemoração, chamaram muita atenção, e imediatamente ele caiu no gosto. Só que aí vem 2023 e inúmeros problemas de gestão do time, de comando, e ele não consegue jogar. Não consegue jogar com nenhum dos técnicos que passaram por aqui no ano passado, e foram muitos, né? Começou com o Fernando Lázaro, depois veio o Luxemburgo, depois o Mano Menezes, e ele não conseguia, não performava. Começou esse ano, ele com o Mano Menezes ainda teve uma questão assim, né, no extracampo pesada, né? O Mano pegou muito pesado com ele, teve aquela exposição no jogo contra o São Bernardo, chamando ele de burro, porque ele perdeu uma bola. E aí vem o Antônio Oliveira, a coisa melhora um pouquinho, mas tecnicamente o Yuri, desde então, sempre ficou distante daquilo que a gente imaginava. Até mesmo para quem sabia o que ele jogava, o acompanhava em seleção de base, seleção brasileira, ele chegou aí para a seleção principal no início de 2023, pelo final de 2022 que ele faz. O que acontece? Ele sai do Inter, cara, fazendo hat-trick no São Paulo, aqui no Morumbi, num dos gols, driblando o goleiro e virando para o lado e tocando, assim. Tava numa fase espetacular, o Inter disputa o título naquele ano, isso é 2020/2021. O Inter não ganha o título por um impedimento do Edenilson lá, e nessa arrancada de 9 vitórias seguidas que o time teve sob o comando do Abel Braga, o Yuri Alberto foi a figura. Tanto que ele é vendido pelo valor que ele foi vendido. E ele sempre foi considerado um jogador de base, né, sub-23, né, dos mais promissores do futebol brasileiro. Eis que cada vez que eu comecei a perceber e ouvir especialistas dizendo que o Yuri não é centroavante, o Yuri tem uma dificuldade de fundamento, de alguns gestos técnicos que o 9 tem, eu comecei a ouvir, e assim, gente, jogadores, tá? Especialistas da função, jogadores que analisam de perto o futebol, estiveram lá dentro, treinadores, e aí tem uma entrevista que vai ao ar, acho que na próxima segunda-feira, no podcast que eu tenho com o Denilson, que a gente entrevistou o Márcio Zanardi, que estava no Goiás, ex-técnico do São Bernardo. Ele foi técnico da base do Corinthians e do Santos. Ele treinou o Yuri Alberto na base. E eu questionei o Zanardi também sobre isso. O Yuri Alberto, afinal de contas, é centroavante ou não? E ele me garantiu que não. Ele sabe fazer a função, ele faz os seus gols, ele sabe fazer gols, mas aquela temporada no Inter, segundo o Zanardi, ela não vai se repetir. Aquilo que ele fez no Inter naquele momento não é o normal da carreira do Yuri. Até pode se repetir, mas não é o normal, não é a tendência. O Yuri, ele é um jogador de lado de campo, ele é um segundo atacante, ele não é um ponta, ele não é um extrema, mas ele é um jogador que pode vir de trás, pode jogar até atrás do 9, atacando o espaço, servindo os companheiros. Caramba, é exatamente o que a gente está vendo. E ele pode ser fundamental nesse sistema, porque ele pode ser titular, inclusive. Ele pode ser titular, ele pode jogar com o Memphis, ele pode jogar com o Thales e Memphis, ele pode jogar com o Carrijo, Memphis e Thales, ele pode jogar com todo mundo, ele pode jogar com o Romero, mesmo que o Romero não seja o 9, o Yuri também não é. Quando a gente questionou, especialmente na fase do Mano Menezes, em que ele jogava de costas, ele falava, eu tive um problema no meu abdômen, porque eu tinha que forçar muito para segurar os zagueiros jogando de costas. Ele não é um Jonathan Calleri, ele não é
Deixa eu pensar aqui no centroavante mais posicionado, assim. Ele não é esse cara. Ele não é esse cara mais fixo ali, que embora né, hoje em dia se exija mais do centroavante, que você tenha mobilidade, que você saia da área, ele não é o cara que joga de costas e ele não é o cara que joga lá dentro, ele não é o Pedro Raul em características, né, que é o cara que fica mais posicionado, aparando uma bola aérea, né, o Héctor Hernandes, por exemplo, que é um centroavante. Ele sai da área, mas ele é centroavante. O Yuri não. O Yuri tem velocidade. O Yuri tem explosão, o Yuri tem força física. Ele é um cavalo fisicamente, se recupera muito rápido de lesões e ele não para de correr. Não parando de correr, ele conseguiu entender que o seu jogo ele pode não ser o terminal. Em vários momentos, ele vai fazer os seus gols, como ele tem feito. Ele é o artilheiro do time na temporada, ele fez contra o Fortaleza lá, inclusive, o segundo gol no jogo de ida. Mas em vários momentos em que a gente esperava que ele finalizasse, que ele fizesse o gol, muitas vezes ele opta por isso, ele acaba isolando a bola, chuta em cima do goleiro. Talvez ele não tenha o cacuete ou a definição de um jogador letal como realmente um camisa 9. E se você reparar nos últimos jogos, que ele participa de 4 gols nos últimos 5 jogos do Corinthians, impressionante, com 1 gol e 3 assistências, ele tem se doado mais para o time. Isso já tinha acontecido antes da lesão. Da lesão não, né? Da vesícula, né? Com o problema ali que ele teve que retirar, fez uma cirurgia e 2 semanas depois, 20 dias, ele estava de volta. Então, antes disso acontecer, ele já estava combinando jogadas com o Rodrigo Garro, ele já estava saindo um pouco mais da área. E isso tem a ver com a comissão técnica do Corinthians atual. Ramon Dias e o Emiliano Dias, eles têm uma habilidade na gestão do elenco, de dar confiança ao jogador, e isso tem acontecido. Você vê que a cada substituição, o Emiliano Dias ele quase pula no colo do Yuri, ele dá um abraço no Yuri, e ele dá uma força para o Yuri que ele estava precisando. E isso me parece muito claro nesse momento, porque tem muita gente nova chegando. E aí o Corinthians faz contratações mirabolantes e o Yuri não ganha um baixo salário, tá? Exatamente por isso a pressão recaiu sobre ele e ele daqui a pouco, dentro de uma ideia, até pela exigência, por tudo que se esperava dele, ele introjetou... Salve, salve, fiel. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal Alerta Corinthians, viu? Novos inscritos estão chegando no nosso canal. Minha eterna gratidão, muito obrigado mesmo, de coração, viu? Coringão aí tá voltando aos poucos aí a jogar um futebol bonito, né? Com esses novos reforços que chegaram, tá? Então, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, a gente posta vídeos aqui todos os dias, trazendo novidades, informações, bastidores, tudo que acontece dentro do Corinthians, tá? Treinamentos, tal, tudo que acontece em bastidores do Coringão. Então é por isso que a gente pede pra você só deixar o seu like, se você curtiu o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, deixar o seu comentário, a cidade onde você está falando, e a gente reage a praticamente todos os comentários, beleza? Meus amigos, Coringão voltando aí aos poucos, tá? Eu tenho certeza que a gente vai se livrar dessa zona de rebaixamento, porque o time que o Corinthians tem, o técnico que o Corinthians tem, não merece estar aí na zona de rebaixamento, tá? E eu tenho certeza que a gente vai ganhar essa Copa Sul-Americana também, tá? Pode anotar aí, eu tenho certeza. Se não ganhar, vai ser por um detalhe lá, sei lá, pênalti, vai ser por algum detalhe específico aí, que não vai fazer a gente ganhar esse caneco, beleza? Salve, salve, fiel. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal Alerta Corinthians, viu? Novos inscritos estão chegando no nosso canal. Minha eterna gratidão, muito obrigado mesmo, de coração, viu? Coringão aí tá voltando aos poucos aí a jogar um futebol bonito, né? Com esses novos reforços que chegaram, tá? Então, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, a gente posta vídeos aqui